Vamos contar mais um relato aqui que aconteceu no interiorzinho do Piauí, que é uma cidade chamada Parnaíba. Tinha um rapaz que era coveiro de lá. Ele conta essa história que ele, não só ele, mas outros amigos coveiros foram testemunhas, né? Os zeladores e tal. Teve uma vez que eles foram fazer a limpeza ali, pois era próximo do dia de finados. Então ele estava fazendo ali uma limpeza no local. Nisso, um dos colegas trouxe um rádio a pilha. Aí tudo bem. Só que aí eles começaram a fazer o serviço e tal. Aí do nada, sem ninguém por perto, eles colocaram o radinho em cima de uma cruz e ficaram ali escutando um forrozinho, distraindo, né, gente, para passar o tempo. Eles perceberam que o rádiozinho começou a mudar a estação. Aí eles ficaram assim, quem é que será que tá mexendo nisso? Só que quando eles olhavam, não via ninguém mexendo no rádio. Aí todo mundo ficou de orelha em pé com aquilo que estava acontecendo. Aí ele pegou, né, o rapaz que conta o relato, pegou, isso é fulano que tá fazendo gracinha pra gente ficar com medo. Aí começaram a gargalhar. Ou é ele, ou é algum fantasma que não gosta de forró. Cara, como é que pode ser eu, macho? Se eu tô longe desse rádio, como é que eu tô fazendo essas gracinhas? Aí nisso, os amigos ficaram meio assim, já ficaram meio, né, de orelha em pé. Aí eles foram lá e desligaram o rádio. Começaram a trabalhar de boas e tal e tal. Quando de repente o rádio liga novamente. Nisso que o rádio liga novamente, essa estação que ele estava era uma de forró. Ele vai passando até chegar nas músicas internacionais. E aí os amigos ficaram com medo. Pegaram o rádio, tiraram as pilhas do rádio, né? E deixaram o rádio ali no cantinho de novo. Era um rádio daqueles aparentemente antigo. Gente, quando de novo o rádio liga e começa a tocar de novo. Aí eles se desesperaram, né? Porque como é que pode o rádio tocar sozinho e sem pilha? Todo mundo começou a ficar assombrado. Aí um dos rapazes acabou quebrando o rádio e foi aquela confusão. Uma coisa de louco. Termina esse relato. Agora vamos para mais um outro de cemitério. Tinha um rapaz sido recentemente contratado para ser vigia do cemitério. Então ele foi com outro vigia, aí o outro vigia começou a instruir ele o que ele deveria fazer e o que ele não deveria fazer. Porém, esse senhor que estava com ele não era o que ia fazer ronda com ele. O que o rapaz que ia fazer ronda com ele não tinha se sentido bem, não tinha ido trabalhar naquele dia. Devido ao cemitério ser muito grande, eram 3 pessoas, entendeu? Um que ficava ali, esse senhor que ficava ali mais nas proximidades, e os outros 2 iam mais profundo. Só que quando eles iam mais profundo, sempre estavam em companhia. Uma das instruções que o vigia falou para esse rapaz, pro novato, olha, tu não vai hoje lá pro fundo sozinho, tá? Porque lá no fundo tem umas coisas muito estranhas por lá. Geralmente quando a gente vai lá pro fundo, a gente sempre vai com alguém. Então hoje você tá liberado para não ir. Mas aí, um teste de experiência, né? Ele não levou muito ao pé da letra que ele falou, porque poderia ser um teste. Então, ele foi mesmo assim fazer a sua ronda até lá no final do cemitério, né? Fazer o seu trabalho. Andando para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Aí ele vê um cachorro grande. Todo negro, meio de lado. Aí ele pegou o rapaz. De onde surgiu esse cachorro? Aí ele pegou e começou a chamar. Oi, bebezinho. Começou a querer chamar o cachorrinho, né? Fazendo assim com a vozinha, né? Gente, quando o bicho virou o rosto na direção do rapaz, chega a sair a baba da boca dele. Seus dentes enormes e seus olhos eram vermelhos. Ah, meus amigos. Detalhe, não era só ele. Dos outros cantos, de todas as partes ali do cemitério, apareceram
vários cães. Gente, pra quê? Esse homem deu um grito e correu, chegou no portão principal. Aí um cachorro passava assim, quase pega ele, e ele correndo, e por fim já estava lá pelo meio do cemitério. O vigia, que já era mais antigo, né? Pegou, correu, foi ao encontro dele, e ele estava com um terço na mão e pegou, foi em direção à frente dos cachorros e começou a falar umas palavras lá, com certeza a rezar, né? E nisso, aí ele pegou e disse assim: vocês estão repreendidos em nome de Jesus. E começou a falar um bocado de coisa, né? Aqui, vocês não vão levar ninguém, voltem pro inferno, no lugar onde vocês vieram. Firme mesmo, né? Que ele já tinha costume, né, de presenciar aquele tipo de coisa. Nisso os cachorros foram recuando, e o rapaz lá atrás dele se tremendo de medo, né, com aquela situação. E por fim os cachorros foram andando e foram sumindo através das laterais na escuridão. Aí ele pegou, se aproximou do rapaz e disse: tá vendo? O que eu te falei não é brincadeira, e você teve muita sorte de eles não terem pegado você, porque se ele tivesse pegado você, com certeza você não estaria aqui para contar essa história. Desde essa época, devido a ele precisar do emprego, ficou lá, mas ele só ia pro fundo do cemitério com companhia. Ele nunca mais foi sozinho. Sim. O rapaz que conta esse relato já trabalhava no cemitério, faz um tempinho, vamos dizer assim. Então não era uma pessoa novata, não era uma pessoa inexperiente, vamos dizer assim. Um dia antes, uma senhora muito distinta foi enterrada nesse cemitério. Esse cemitério era um cemitério muito grande também, e que, como vocês sabem, a maioria desses cemitérios mais chique, eles não têm só um segurança, eles têm vários seguranças. Eles andam sempre em parceiro, né? Eles nunca andam sozinhos. Só que a ala que eles estavam, bem lá no fundo, eles começaram a escutar uns barulhos estranhos. Então os dois vigias foram lá. Chegando lá, eles viram 3 sujeitos cavando uma cova. Pegaram e foram lá abordar os caras. Só que eles foram rendidos, porque os caras estavam armados. Graças a Deus, ele não atirou em ninguém, só pediu para eles darem a lanterna e o rádio, né? Que é o que eles tinham. Eles não tinham nenhum tipo de arma para se defender. E aí eles ficaram ali perguntando: por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão fazendo isso? Aí os bandidos: cala a boca, senão vai levar bala. E eles ficaram ali, né, sem saber o que fazer. E aí, nisso, os dois bandidos continuaram cavando. Aí estavam conversando entre si, dizendo: ela foi enterrada ontem. Fulano falou que no velório dela ela estava cercada de joias. E eles falando aquilo, né? E os caras calados, escutando tudo. Enfim, abriram o caixão. Nisso, que quando abriram o caixão, o fedor subiu, né, gente? E a caatinga era insuportável. Então eles pegaram as joias, eles perceberam que a joia era bem pesada, né? E essas joias continham pedras preciosas, e os ladrões pegaram os brincos, cordão, pulseira, relógio, tudo que podia daquela mulher, deixaram a mulher limpa mesmo. Então esses bandidos obrigaram os dois, né, a colocar a senhora dentro da sepultura novamente. Então eles pegaram, né, uma arma apontada para eles, foram obrigados a fazer isso. Quando eles finalizaram, os bandidos pegaram e falaram para ele: olha, a gente sabe quem você é, sabe onde você mora, sabe sobre sua família. Caso vocês abrirem o bico, não só vocês vão arcar com as consequências, mas a sua família também. E eles ficaram ali com medo, né? E os bandidos pegaram e se mandaram. Aí ele e o colega dele começaram a ficar preocupados com aquela situação. O colega dele queria falar, mas ele não queria falar, né? Ele disse: cara, mas se a gente não falar, vão culpar a gente de roubo. Ele disse: cara, eu prefiro ser incriminado por isso do que ver minha família falecida. Passou-se mais ou menos 2 dias
Eles estavam ali, também não contaram nada pra ninguém, nisso ficou todo mundo quieto, né? Passando os 2 dias, um dos amigos, né, no caso, um dos caras, foi fazer ronda. Tava fazendo a ronda do cemitério e o outro rapaz do outro. Aí, nisso, o rapaz chegou perto desse rapaz que tá contando o relato e disse assim: olha, acabei de ver uma coisa que eu tô desnorteado, eu preciso ir embora. Aí o cara perguntou: o que foi que tu viu, macho, pra tu tá desse jeito tão atordoado? Não tem aquela mulher que a gente viu que roubaram as joias dela? Aí ele disse assim: sim, o que tem ela? Acabei de ver ela passando aqui. Mas na hora que ela ia quase me vendo, eu me abaixei. E eu fiquei tão desnorteado que eu saí correndo feito um desesperado. E eu vi ela passando. Aí o rapaz disse assim: rapaz, para com essas histórias de ser mentiroso. É verdade, fulano, é verdade. E eu não vou ficar aqui não, tu vai ficar aí sozinho, vou me embora, embora também. Ele: não, cara, eu não posso deixar meu posto e simplesmente ir embora. Aí ele pegou o colega que viu a mulher, né, a velha, foi embora desesperadamente. E o menino disse que a noite correu tranquila, disse que não viu nada, graças a Deus, foi tudo ok. Passou-se a manhã, esse colega não apareceu, não deu sinal de vida. Aí quando foi à noite, ele percebeu que o amigo não foi trabalhar. Aí ele pegou, liga pra ele: e aí, fulano, tô ligando pra saber como é que você está. Aí ele fala: mas tu não viu as notícias que aconteceu hoje, não? Ai, como não? Não cheguei a olhar na internet o que tinha acontecido hoje, não. Pois olha aí na internet que tu vai ver. O cara automaticamente pegou o celular e foi ver as notícias locais. Gente, parece coisa inacreditável. Na reportagem estava dizendo que os 3 foram de arrasta para cima, como se fossem acertos de contas. E os 3 tinham falecido quase o mesmo horário. Só que ninguém sabia a causa da morte. O cara falou: tá vendo, fulano? Tá vendo? Foi aquela véia maldita que foi atrás dos caras. Ainda bem que não foi atrás da gente. E o cara ficou assim, encabulado com a história que o colega dele falou. Ele, para tirar as dúvidas, né, que ele estava meio ainda não acreditando, chegando lá, ele viu que realmente a terra estava remexida, como se tivesse realmente sido mexida naquele dia, né? No caso, na madrugada, né, gente? E aí ele conta que desde esse dia, esse colega dele não voltou mais e ele ficou sozinho lá no cemitério, né? E foi contratado outra pessoa. E que não conseguiram, fizeram os laudos lá, fizeram as investigações, levaram para o ML e disseram que os 3 caras morreram de ataque fulminante. Muito obrigada pela sua presença. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Se for novo por aqui, inscreva-se no nosso canal e assine o sino das notificações. Comente qual a sua cidade. Também aceitamos sugestões de vídeos. Se gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, se torne membro ou dê um valeu. Também compartilhando os vídeos com seus amigos nos ajuda a alcançar mais pessoas. Desde já agradeço e até o próximo vídeo. Tchau, curiosos!